Enfim, irmãos, qual é o que nós vamos comentar para você nesta noite, para que possamos colher nas Escrituras o recado que a palavra de Deus deve nos trazer? Primeiro, é bom nós entendermos que a igreja foi criada por Jesus Cristo. Embora alguns irmãos estão decepcionados com a igreja, devido a escândalos, devido a problemas, e nós queremos dizer para você que por mais que a igreja tenha problemas, a igreja é do Senhor. Problemática aos nossos olhos ou não, ela tem uma missão para cumprir. Então, a caminhada da igreja, desde que o nosso Senhor foi recebido nos céus, nos mostra que existe uma estreita relação entre a verdadeira pregação do Evangelho e a vida da igreja. Toda a igreja pregadora do Evangelho vai permanecer viva e com poder da glória de Deus entre os irmãos, seus membros. Este é o poder que sai fora das próprias reuniões que sempre fizemos e hoje estamos impedidos, e graças a Deus temos oportunidade de falar remotamente. Nós vemos que a palavra de Deus, ela sai das quatro paredes onde nós fazemos as reuniões. Poderíamos fazer debaixo de uma árvore, ou num galpão, não importa o lugar, ou na casa de um dos irmãos nossos. Não valorizamos o prédio em si, mas valorizamos o corpo da igreja, que são os membros da igreja. Então, o poder de Deus sobre os irmãos da igreja, como nós vemos Paulo viajando por várias cidades, visitando igrejas que tinham seus problemas, e no visitar as igrejas, ele enfrentava as dificuldades, as arestas que precisavam ser reformadas e corrigidas para colocar a igreja nos desígnios do Senhor. Então, os membros fiéis à igreja são verdadeiras fontes de luz da palavra de Deus. Tanto o apóstolo Paulo, quanto todos esses irmãos que com ele seguiam, por onde eles iam passando, em todas essas regiões que abrangia parte da Europa, a região da Macedônia, da Grécia no sul, e também da Turquia do lado direito, esses irmãos, onde ia, a igreja de Éfeso, por exemplo, onde esses irmãos iam, e eles levavam uma palavra que o povo necessitava de ouvir. Então, se você conhece uma simples igreja local, neste formato bíblico, eu posso dizer para você, ame-a como Cristo amou a sua igreja. Em Efésios capítulo 5 e versículo 25, Paulo diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Últimas duas frases desse parágrafo, desse versículo, diz que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16 e versículo 18, ele disse para Pedro, uma parte bem conhecida da palavra de Deus: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra não era Pedro, era Jesus, e é Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desses dois versículos, tanto em Éfeso, quanto as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, escritas por Mateus, nós podemos ver: Jesus amou a igreja e se entregou por ela, assim como os maridos devem fazer com as suas esposas. E Jesus disse a Pedro e os seus discípulos que as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra a igreja do Senhor. Por isso que eu estou te dizendo
que hoje em dia tem muita gente que fala mal da igreja. O seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se agrada de qualquer coisa que venha prejudicar, piorar ou tentar abater a igreja do Senhor. Todas as vezes que a pregação do Evangelho floresce, o seu impacto se torna evidente na vitalidade da igreja onde é pregado o Evangelho do Senhor. E faz a transformação espiritual de todo o corpo destes membros. O que alimenta, o que transforma e o que edifica a igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada no amor aos irmãos e a todos aqueles que ouvem, e você que está nos ouvindo hoje, a palavra tem poder para transformar a família. Famílias destruídas são restituídas, transforma uma nação quando as igrejas são fortes. A palavra de Deus é a base da influência do mundo. Se não acontecerem transformações, o motivo e a causa que não está sendo bem aproveitadas as oportunidades de falar do Evangelho puro e santo do Senhor. Por isso que está escrito, e Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, dizendo a este jovem pregador que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Paulo dizia a Timóteo, neste texto, sobre o Velho Testamento. O Novo ainda não havia escrito, mas Paulo, já inspirado pelo Espírito de Deus, estava apto para dizer ao evangelista que a palavra escrita é proveitosa para os ensinos, para a edificação, para as correções e nos fazermos instruídos na justiça de Deus. Você e eu precisamos não apenas ter notícias comunicativas da verdade e admitir nossos erros. O completo serviço que precisamos aprender e assumir deve ser o arrependimento exigido por nós para transformar nossas vidas, para que possamos ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo e ter uma vida santa e edificada na palavra de Deus. Todos nós precisamos de instruções, ensinamentos, correções para mudança e transformação de vida. As Escrituras nos oferecem e nos fornecem em abundância as regras do viver santo e são adaptadas a toda obra boa para a recuperação do homem, para guiá-lo rumo ao reino eterno. Se um estudioso da palavra de Deus fizer uma comparação entre os principais acontecimentos da história e da igreja na sua obediência no que está escrito, vai observar que a atuação de Deus no mundo que nós vivemos e a pregação do Evangelho vivo e eficaz estão intimamente ligadas. Isto é, quando a igreja ela se levanta para orar, para pregar a palavra e ajoelha para orar e pedir a clemência e a misericórdia de Deus, ela tem capacidade para mudar o mundo. Porque onde Deus é honrado, a palavra de Deus floresce, toma o seu devido efeito entre o povo de Deus e chega a todos os homens. Por isso que em Salmo 119 e 130 nós podemos ler: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O que é que o salmista estava afirmando neste salmo? Que a entrada da palavra de Deus é a manifestação revelada nos corações
tem capacidade de abrir os nossos corações para uma nova realidade, nunca antes conhecida. A palavra de Deus tem poder através do Espírito para transformar vidas. É como uma porta aberta para a entrada, para que possamos conhecer as maravilhas de Deus. Os simples são aqueles que estão com os corações abertos, sem barreiras e outros impeditivos, para na sua compreensão poder assimilar as verdades de Deus. Veja que quando Jesus, naquela oportunidade que ele encontrou a mulher samaritana, ele apenas conversava com ela, trocou algumas ideias com ela, algumas informações, mas naquela conversa houve palavras santas entre os dois. Por aquelas palavras de Jesus, multiplicadas nos lábios daquela mulher, depois de ouvir, compreender e aceitar a palavra de Jesus, ela foi à sua cidade, a cidade de Sicar, e foi tocada pela palavra de Jesus, multiplicada por aquela mulher. Em João 4,41 diz: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Amém? Sempre que a pregação é menosprezada ou não é item principal de um culto, um vazio de conhecimento vai exigir movimentos indevidos, como fizeram na ausência do pregador Moisés, quando ele estava com Josué, pegando as tábuas da lei do Senhor. O deserto torna-se um palco de adoração de Deus estranho, de movimentos estranhos, onde as almas perdem a eficácia espiritual, os corpos entram em operação para desonra e decomposição. Assim está o mundo, por virar as costas à palavra de Deus. Assim estão as igrejas que desviaram a sua atenção às verdades do Senhor e foram buscar outras opções. Assim estão as famílias que um dia eram mais fiéis à palavra de Deus e hoje menosprezam a informação do Senhor. Bem alertou Tiago, o evangelista, sobre este perigo iminente entre os povos. Tiago, em 22, ele diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por outro lado, Jesus havia ensinado na mesma linha de Tiago e pregou em Mateus 7,24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tiago fala que quem ouve, apenas ouve, engana a si mesmo. E Jesus disse que aquele que escuta e pratica, contrário do que Tiago estava dizendo, na verdade ele edificou a sua casa sobre uma rocha. Então tem duas opções. Se você ouve e pratica a palavra de Deus, é como você edificar a sua vida sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Se você apenas é um admirador da palavra de Deus e ouve com admiração, mas a admiração não faz parte da sua vida, você está enganando a si mesmo. Porque o reino de Deus e a pregação do Evangelho de Deus, juntos, é o acontecer vivo das promessas de quem nos criou, da edificação da sua vida, da edificação da sua família, da edificação da igreja, no Senhor, como uma sobreconstrução sobre o rochedo. Essas edificações familiares da igreja e até uma nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos de orar muito para que o nosso país, para que a nossa nação possa um dia entender melhor o que Deus pode fazer por nós, como tem feito a seu povo.
Assim a sua vida será segura e iluminada através do conhecer prático das instruções do bom caminho que o Senhor nos reserva. Em Salmo 119 e 105 nós podemos ler: lâmpada para os meus pés é a palavra, ou é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O reino de Deus se faz acontecer na pregação da palavra e não podem ser separados. Porque o Senhor, Ele faz da sua palavra nos nossos corações como luz para onde quer que vamos. Porque onde Deus aceita o seu louvor em público, como a luz que ilumina, é porque na intimidade de cada um de nós, Ele é honrado. Ele aceita o louvor público quando o nosso íntimo já é honrado por Deus. Nos momentos que dedicamos à palavra, não são uns quaisquer momentos, é a presença da voz de Deus para indicar caminho, postura de fé, esperança e o amor de Deus. Em Lucas 11, 28, Jesus disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ouvir e guardar. Não pode só ouvir e contemplar. Nós temos que ouvir e guardar, porque quando guardamos, faz parte da nossa vida. Quem não lê, quem não guarda, quem não examina, não medita na palavra, não guarda a palavra de Deus, nunca será bem-aventurado na sua vida. Você crê? Você sabe? Com todas as dificuldades que possam existir, o reino de Deus deve ser anunciado como tal qual nesse momento estamos. Alguns abandonaram a igreja por achar-se melhor que ela. Não sei em qual das 7 igrejas da Ásia, aqueles nossos queridos irmãos que abandonaram a igreja, enquadraria nos seus cuidados da sua pureza individual. Isso é um alerta que nós fazemos. A igreja, meus irmãos, é uma organização viva que Jesus criou para anunciar o Evangelho e tem seus problemas. Mas a igreja, com problemas ou não, ela deve anunciar o Evangelho de Cristo. Disse Jesus para alguém que quis segui-lo, em Lucas 9,60. E quando Jesus disse que ele deveria abandonar tudo, ele disse: deixa os mortos enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ele queria ainda cuidar dos seus afazeres, dos seus pais, mas nós vemos que anuncia o reino de Deus. Lucas 12:31, Jesus coloca a prioridade que deve existir nas nossas vidas. Buscai antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nada que nós temos ou deixamos de ter não é bem acrescentado se antes nós não buscarmos o reino de Deus. Enquanto nós buscamos as coisas de Deus, as outras coisas Deus prepara para nós. Na verdade, o Senhor é um facilitador das nossas necessidades. Quando observamos a leitura em Atos 20, no nosso primeiro texto, apenas para basear que a igreja, ela nasceu no nosso Senhor Jesus Cristo, logo no começo dos evangelhos, lá está a organização da igreja. E os apóstolos apenas desenvolveram o trabalho da igreja, organizando novas igrejas para o mundo todo. E chegou um dia até nós. Então nós vemos que essa igreja onde Paulo estava reunidos com aqueles irmãos numa casa, nessa cidade chamada Troade. E Deus quer uma igreja tal qual esta primitiva, que reúna os seus membros
para tomarem a ceia e reafirmar lembranças esperançosas do Senhor até a sua volta. Então eles reuniam no primeiro dia da semana, como nós vemos no capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos no partir do pão. A igreja reunia no primeiro dia da semana, como de costume aos novos cristãos, que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça, não mais na obrigação da lei de Moisés de guardar nos sábados, nas sinagogas, de não andar e não fazer nada na lei de Moisés. Aqueles irmãos estavam reunidos no primeiro dia da semana com um único propósito, que era de adoração e reafirmar convicções durante a ceia do Senhor, comunicar a esperança da volta do Mestre e a disposição da união do corpo de Cristo à sua igreja. Então Paulo fala em Coríntios 11, 26, no fim deste versículo, que em todas as vezes que os irmãos se reúnem, anuncia a morte do Senhor, até que Ele volte. Amém, irmãos? Porque a ceia do Senhor é muito mais que um breve, simples, descontraído desjejum noturno. É uma despedida do dia para assumir compromissos em que os discípulos não devem esquecer de anunciar que Jesus morreu para nos salvar. Este breve aviso não é um prolongado discurso, é um rápido dizer de compromisso perpétuo. Jesus está voltando. Amém? Porque os que se aproximam de Deus nunca vão sair da presença de Deus do jeito que um dia chegaram. Sempre haverá uma injeção para dar mais glória a Deus. Deus quer uma igreja onde a pregação da salvação e o anúncio da volta do nosso Senhor Jesus Cristo seja a única prioridade. De forma que, irmãos, Jesus disse em Mateus 24 e 35 que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E Deus quer de nós esse compromisso e que assumimos a responsabilidade de anunciar, porque se nós não anunciarmos, certa vez Jesus diz em Lucas 19, capítulo 39, e num problema que Jesus sempre teve com os fariseus, e disse entre a multidão, alguns dos fariseus, disse para Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Este recado, este aviso tão forte que Jesus disse: na verdade, eu nunca vou pedir para os meus discípulos calarem. Na verdade, eles vão ter que falar. Porque se a igreja do Senhor não anunciar o Evangelho, Deus vai fazer com que as coisas inanimadas preguem o Evangelho. Porque Deus quer uma igreja que, além de examinar as Escrituras, preguem as Escrituras. Porque Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Está nos ouvindo, é pelo ouvir que você está nos assistindo, e este ouvir causa efeito. Não é efeito milagroso, como algo esotérico, mas é um efeito do milagre da cruz de Cristo através do Espírito Santo. E Paulo diz em Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Do jeito que você está agora, ou sentado, ou deitado na cama, ou no sofá da sua sala, ou ouvindo no carro, onde você estiver, dá para ouvir. E se você está ouvindo,
deixe a palavra de Deus chegar no seu coração. Deixe ela entrar, porque é a responsabilidade da igreja do Senhor. Paulo disse a Timóteo, para que pregue a palavra, instes a tempo, fora de tempo, reguardes, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina. São dois lados que formam um só, aqueles que anunciam. Instes a tempo é alguém que está preparado para pregar a palavra de Deus de forma instantânea, de uma hora para outra, em qualquer momento, para que você possa ouvir, chegando aos seus ouvidos. Deixa entrar no seu coração. Abra as portas do seu coração. Faça da sua vida uma porta de entrada do Evangelho do Reino Eterno. Que a palavra do Senhor seja urgente, assim como é urgente o anúncio da palavra de Deus. E que o testemunho dos santos seja tão urgente quanto urgente é a necessidade do arrependimento de cada um de nós. Porque a comunhão dos santos deve ser elevada como um testemunho vivo da obra de Deus, à igreja do Senhor, para que atinja o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe.